Salve pessoal, aqui quem fala é o Lucas, eu de novo. E nós vamos ver hoje sobre redação. E nós, primeiro, para saber o que é redação, a gente tem que saber o que é uma dissertação. Uma dissertação seria, eu vou ler para vocês, uma discussão por meio de um texto argumentativo, com introdução, desenvolvimento e conclusão, com um total de 4 ou 5 parágrafos. Cada parágrafo deve haver um mínimo de 2 períodos, com aproximadamente 3 linhas cada um. O texto deve ser objetivo, sua finalidade não é literário, visa convencer, persuadir o leitor. Visa convencer, persuadir o leitor. Então, no caso, é um texto onde você vai argumentar sobre um certo ponto e seu objetivo é bem objetivo, no caso, é convencer o leitor. E deve ter aí 4 ou 5 parágrafos com uma introdução, desenvolvimento e uma conclusão. E deve haver no mínimo 2 períodos cada parágrafo, aproximadamente 3 linhas cada período. Bom, vamos para a estrutura. Uma introdução tem que ter mais ou menos 5 linhas, um desenvolvimento 1 tem que ter mais ou menos 10 linhas, o desenvolvimento 2 tem que ter mais ou menos 10 linhas, e a conclusão também aí tem que ter mais ou menos 5 linhas. Então, totalizando aqui 30 linhas. Quer dizer, 30 linhas. Bom, é importante, todos os parágrafos deverão conter no mínimo 2 períodos. 2 períodos, no caso, 2 argumentações, podemos dizer, 2 tempos, 2 pontos. E o período termina com o ponto final. Bom, a introdução aqui há muitas formas de iniciar uma redação, portanto, cabe a você escolher a mais adequada ao texto, seu estilo de escrita e argumentação. Tipos de introdução, vamos para eles. Bom, primeiramente tem a citação, que se você conhecer uma citação relevante e relacionada ao tema, você pode usá-la como gancho para começar o texto. Exemplo, aqui eu dei o título, no caso, o tema, os desafios da educação no Brasil do século XXI, e aqui podemos ver. O educador e filósofo brasileiro Paulo Freire afirma que, se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Analisando o pensamento e relacionando-o à realidade da educação no Brasil, percebe-se que a necessidade de um olhar mais atento para o aprimoramento do sistema de ensino, considerando sua importância para a promoção de uma sociedade mais crítica e reflexiva, que, consequentemente, tende a ser mais justa, igualitária e humanizada. Então, resumindo, ele usou a frase aqui do Paulo Freire para começar uma introdução. Então, aqui, esse é um exemplo de citação, um tipo de introdução. Bom, também temos a definição, que é outra forma fácil e interessante de iniciar seu texto, é fazer uma definição acerca do tema do tema. Opa, aqui eu errei, acho. Acerca do assunto do tema, perdão. Ou seja, explicar o assunto. Tá, eu não sei porque eu coloquei. Aqui é que eu escrevi do tema e esse tema aqui tem que tirar. Uma definição acerca do tema, ou seja, explicar o assunto. Aqui o tema é sedentarismo, o grande mal do século. E aqui podemos dizer, define-se como sedentário o indivíduo que não pratica atividades físicas no seu cotidiano. Doenças como obesidade, diabetes, aumento do colesterol e problemas cardíacos são algumas das que podem aparecer como consequência desse mau hábito. Aqui temos um exemplo de introdução e como é que começou essa introdução, definindo o que é o sedentário. Então, é um outro exemplo aí de tipo de introdução que você pode fazer. Bom, temos a exemplificação, que nesse caso você inicia o texto com algum exemplo de dado estatístico, uma notícia ou lei, por exemplo. Você pode também utilizar algum conhecimento de mundo que diz respeito ao tema. Bom, aqui nós vemos algum exemplo também sobre o mesmo assunto lá do sedentarismo. Segundo a Constituição Federal de 1978, no seu artigo 196, é dever do Estado garantir o acesso à saúde, bem como é responsável pelas medidas públicas para zelar o bem-estar físico de todos os cidadãos brasileiros. Assim, faz-se necessário que o poder público se atente para o sedentarismo enquanto situação que põe em risco a saúde de milhares de cidadãos do país. Então aqui temos um exemplo aqui de introdução e começamos com uma exemplificação, colocando aqui a Constituição Federal, citando a Constituição Federal. Então, isso aqui é um exemplo de exemplificação. Poderia citar uma estatística, poderia citar uma notícia, e nesse caso ele citou uma lei. Bom, nós podemos também ter uma alusão histórica, que nesse modelo você apresenta um fato histórico que remete ao tema e compara a discussão na atualidade. O Enem cobra do aluno a capacidade de demonstrar conhecimentos de mundo e um bom repertório sociocultural. Portanto, essa alternativa é uma boa forma de dar credibilidade à sua argumentação. Então, a alusão histórica serve para te dar exemplos históricos do tema que você está debatendo. E o Enem gosta bastante desse modo. Bom, aqui eu dei o tema: caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil.
Nós vimos aqui um texto. A intolerância religiosa é um problema recorrente na história da humanidade. Na Idade Média, por exemplo, os tribunais do Santo Ofício, também chamados de Inquisição, julgavam e condenavam as pessoas que não acreditavam na religião católica. Apesar de o Brasil ser um país laico, tem-se atualmente um contexto análogo a essa situação. Ainda persistem os casos de discriminação e preconceito sofridos por algumas religiões. Sendo assim, encontrar caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil é um desafio que precisa ser enfrentado pela sociedade civil e pelo Estado. Bom, também aqui temos o tema, a opção, se você quer escolher a afirmativa, você faz uma declaração sobre o assunto logo no início. Escolha uma frase de impacto, mas não exagerada. O objetivo é chamar a atenção do leitor, por exemplo, uma afirmação crítica. Então aqui você já começa afirmando algo, geralmente que tem um impacto, que vai chamar a atenção do leitor, mas não seja tão exagerado. Aqui demos um exemplo. O tema é a persistência da violência contra a mulher. O Brasil é uma nação historicamente machista e violenta, que é perceptível ao analisarmos a persistência das agressões contra as mulheres, mesmo depois das recentes medidas legais. Então aqui a gente já começou, o Brasil é uma nação historicamente machista e violenta. Aqui já temos uma frase impactante, que deve ser concluída logo após ela ser feita, né? E aqui já vemos uma outra parte. Bom, temos a comparativa, que nesse modelo você pode comparar o tema com algo semelhante ou oposto ao que se discute. Aqui temos o histórico desafio de valorizar o professor. E aqui no exemplo que ele usou. Os Estados Unidos, referência em desenvolvimento tecnológico, são um bom exemplo de que a educação de qualidade e com a valorização adequada gera bons frutos. Em contrapartida, no Brasil, a realidade tem sido bem distinta. O baixo piso salarial dos professores explicita essa falta de reconhecimento aos profissionais de educação. Tal desvalorização é fruto de baixos investimentos governamentais, aliado ao passado histórico brasileiro. Então aqui já começamos falando sobre Estados Unidos, uma coisa totalmente diferente do tema. Mas ele usou essa comparação para falar do Brasil logo após. Então esse aqui também é um tipo aí, uma escolha que você pode fazer. Bom, existem várias expressões que dá para começar uma redação, uma introdução no caso, que é fundamental, é de fundamental importância o ou a, é indiscutível que, é inegável que, muito se discute a importância de, comenta-se com frequência a respeito de, apesar de muitos acreditarem que, ao contrário do que muitos acreditam, pode-se afirmar que, então tem várias formas de começar uma introdução. Você pode usar uma das melhores aí para o seu tema, a que mais se encaixa no caso. Bom, também temos o desenvolvimento. Existem vários tipos de argumentos que você pode utilizar em sua redação. Veja alguns exemplos. Então, introdução é para você afirmar o tema, no caso, é para você falar sobre o tema um pouco, e depois o desenvolvimento serve para argumentar sobre o tema. Bom, temos argumento por dado estatístico. É um dos argumentos mais utilizados para enfatizar um problema e dar maior credibilidade ao seu ponto de vista. Então você coloca uma estatística como argumento, que isso acaba credibilizando o seu ponto de vista, é um dos mais utilizados. Argumento por dado histórico. Esse tipo de argumento ajuda a enfatizar que o problema já existe desde muito tempo e a urgência pela solução. Bom, também temos o argumento por questionamento, utilizado para colocar em questões tópicos que geram discussão. As perguntas do texto, além de chamarem a atenção do leitor, causam um senso de debate. Porém, você sempre deverá responder os questionamentos apresentados. Então aqui serve para você questionar o tema, no caso. E isso acaba chamando a atenção do leitor, mas você tem que responder logo após as suas perguntas. Bom, temos argumento por citação. Citações são sempre bem-vindas em redações. Citar filósofos ou cientistas agrega muito valor ao seu argumento. Então, se você, no meio do argumento, citar algum filósofo ou cientista que tem uma frase para adicionar, isso vale muito a pena. Bom, também temos o argumento por causa e consequência. Nesse tipo de argumento, você deverá apresentar claramente a causa do problema e as consequências que isso pode trazer, passando um senso de autoridade no assunto. Então você tem que pegar as causas do problema e as consequências dele. Se você explicar isso de uma forma boa, né, isso acaba dando um senso de autoridade do assunto. Isso ajuda bastante. Bom, também temos a contra-argumentação. A contra-argumentação não deixa claro o seu ponto de vista, mas traz questões que questionam a real solução do problema. Então aí serve para questionar sobre a solução do problema, mas não traz aí exatamente seu ponto de vista. Bom, palavras conectoras para relacionar os parágrafos no desenvolvimento 1 e 2. Bom, aqui nós temos exemplos de causa e consequência que você pode usar para conectar o desenvolvimento 1 com o 2. Aqui, verifica-se que pode-se mencionar, por exemplo, em consequência disso, tem essas três palavras.
Tem os prós e contras também. Alguns argumentam que além disso você pode usar esse. Isso sem contar que outros, porém. Bom, e também temos a trajetória histórica, que você pode usar como antigamente, quando, percebia-se que, atualmente, observa-se que, em consequência disso, nota-se que, além disso, outro fator existente, da mesma forma, por outro lado. Você pode usar também o porém, mas, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Também temos a conclusão. A conclusão deve ser breve, conter apenas um parágrafo, e deve retomar a ideia principal desenvolvida no texto, de forma convincente. A conclusão deve conter a síntese de tudo que foi apresentado no texto, e não somente em relação às ideias apresentadas no último parágrafo do desenvolvimento. Não se devem acrescentar informações novas na conclusão, pois, se ainda há informações a serem inclusas, o desenvolvimento ainda não terminou. Então, serve para exatamente isso, concluir a introdução, concluir o desenvolvimento 1 e 2. A conclusão serve para concluir o que você falou. Então, não tente adicionar outras coisas nela. E tem que ser bem breve. Bom, formas de fazer o parágrafo de conclusão. Bom, temos a forma 1, que é a retomada da tese. A conclusão é a apresentação da visão geral do assunto tratado. Portanto, pode-se retomar o que foi apresentado na introdução e ou no desenvolvimento, relembrando a redação como um todo, É uma espécie de fechamento em que se parece dizer de acordo com os exemplos, argumentos, tópicos que foram apresentados no desenvolvimento. Pode-se concluir que realmente a introdução é verdadeira. Então, esse aqui serve para você retomar o que foi dito na introdução, no desenvolvimento e no desenvolvimento 1 e 2, meio que tornando eles verdadeiros, dar uma resumida e acabar falando como se fosse verdade, no caso, dando mais alguma credibilidade. Bom, também temos a perspectiva, pode-se, que é o segundo modo, né? Pode-se também apresentar possíveis soluções para os problemas expostos no desenvolvimento, buscando prováveis resultados. É preciso, é imprescindível, é necessário, trabalhando com a conscientização geral. Por exemplo, é imprescindível que, adiante dos argumentos expostos, todos se conscientizem de que. Então a conclusão também pode ser usada para você tirar alguma solução dos problemas que foram expostos no desenvolvimento. Bom, também temos a oração coordenada conclusiva. Pode-se ainda iniciar a conclusão com uma conjunção coordenada conclusiva, como logo, portanto, por isso, por consequente, então, apresentando posteriormente soluções para os problemas expostos no desenvolvimento. Então você pode usar uma conjunção coordenativa conclusiva, como essa daqui, para apresentar uma solução para o problema novamente dito que foi exposto no desenvolvimento. Bom, também temos aqui exemplos de frases para início da conclusão, como em virtude dos fatos mencionados, por isso tudo, levando-se em consideração esses aspectos, dessa forma, em vista dos argumentos apresentados, dado exposto, tendo em vista os aspectos observados, levando-se em conta o que foi observado, em virtude do que foi mencionado, por todos esses aspectos, pela observação dos aspectos analisados, portanto, logo então, você pode usar isso aqui também, como é dito aqui. E aqui temos, após a frase inicial, pode-se ainda continuar a conclusão com as seguintes frases. Então, depois da frase que você iniciou, você pode falar: entende-se que, conclui-se que, percebe-se que, resta aos homens, é imprescindível que todos se conscientizem de que, é preciso que, é necessário que, faz-se necessário que. Então aqui eu dei alguns exemplos para deixar a sua conclusão, desenvolvimento e introdução mais rica no caso. Dar alguns exemplos, vai continuar as redações, afinal é apenas a parte 1. Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Falou!